Bem-vindo ao podcast Fé Extraordinária. Te ensinamos a desenvolver uma fé que gera milagres. Acredite, tudo é possível ao que crê. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Fé Extraordinária. Hoje o nosso tema é bem instigante, além do aqui e agora. Oi, é um tema essencial, né? Como olhar para frente, para além do que a gente está vivendo agora? Exato, a inspiração inicial veio de um material muito bom, o devocional Fé Extraordinária, do Jonatas Pina, só para contextualizar de onde partimos, mas a ideia é explorar essa necessidade de ampliar o horizonte, sabe? Sonhar com um futuro onde o hoje é só uma lembrança. Com certeza. E olha, essa ideia de olhar além não é só um pensamento positivo, né? Em algumas visões, como a cristã, tem até um alerta sério. Alerta! Como assim? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 19, ele é bem direto. Diz que se a nossa esperança em Cristo vale só para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Nossa, forte isso. Quer dizer, a fé não é só para resolver o problema de hoje ou ter sucesso aqui. Contrapõe muito com essa busca que a gente vê por aí, né? Sucesso a todo custo, bem-estar imediato. A proposta de Jesus era outra. Focar na eternidade. Lembra de João 14? Ele fala de preparar um lugar para nós. É um foco totalmente diferente. Uhum, faz sentido. Mas aí, sabe, vem a pergunta prática, né? Como é que a gente equilibra isso? Essa visão mais eterna, com as contas para pagar, o trabalho, os desafios bem reais do dia a dia. Boa pergunta. E existe uma orientação para isso, né? Como aquela passagem de Mateus 6,33. A ideia de buscar primeiro o reino de Deus, a justiça dele. E as outras coisas seriam acrescentadas, né? Isso. Sugere que ao priorizar o que é eterno, o que é de Deus, a gente não só garante o essencial para o hoje, mas constrói algo muito maior, um tesouro eterno. Não é abandonar o presente, mas reordenar. Reordenar prioridades. Gostei disso. E essa reordenação, essa fé que olha para frente, ela muda como a gente vê o sofrimento, sabe? Como assim? Lembra de Romanos 8,18? Paulo fala que os sofrimentos de agora não são nada comparados com a glória que vai ser revelada. É como se a perspectiva da eternidade diminuísse o peso do problema atual. Ele não some, mas perde um pouco daquele poder todo, entende? Entendo. É uma mudança de lente mesmo. E como a gente pode, na prática, cultivar isso no dia a dia? Eu estava pensando aqui e parece que tem uns pilares, né? Sim, podemos pensar assim. Qual seria o primeiro? Olha, acho que o primeiro seria cultivar essa mentalidade do eterno. Tipo, se lembrar sempre que este mundo aqui é passageiro. Aquela ideia de 1 João 2, que o mundo passa, e, ao mesmo tempo, focar nas promessas eternas. Investir em Deus, nas pessoas. Coisas que duram. Isso faz todo sentido. E o segundo pilar, qual seria? Aí entra o que você falou. Se o reino é prioridade, então as decisões do dia a dia têm que refletir isso, né? Onde eu coloco meu tempo, meu dinheiro, meus talentos. Exatamente. Não quer dizer não buscar o sucesso, mas buscar do jeito certo, com integridade. Tem até um provérbio, eu acho que Provérbios 10, que fala da bênção do Senhor que enriquece sem trazer dores. É um sucesso alinhado com os valores dele. Perfeito. E o terceiro pilar seria enxergar as provações com esperança, não como um fim, mas como parte do processo. Processo de quê? De preparo, talvez. Como diz lá em 2 Coríntios 4, que as tribulações leves e momentâneas produzem um peso eterno de glória. Então a ideia seria tentar manter a alegria, perseverar em oração, mesmo no aperto, né, como em Romanos 12, e confiar que Deus tem o tempo certo para agir, para exaltar, como Pedro fala. Exato. Confiar no tempo de Deus, isso é fundamental. É isso. E falando em cultivar essa fé, queria aproveitar para fazer um convite rápido. Se você está gostando dessa conversa, segue a gente aqui no podcast Fé Extraordinária, deixa seu amém aí nos comentários para a gente saber que você está junto e compartilha com mais gente. Isso aí, porque, olha, quando a gente ancora nossos sonhos, nossos planos na eternidade, isso evita tanta frustração. Sabe, traz uma alegria que não depende só do que está acontecendo agora. O que Deus preparou é algo que nem olho viu, nem ouvido ouviu. É inimaginável. Verdade.
E essa perspectiva, ela não enfraquece a gente pro agora. Pelo contrário, me lembra Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Essa força vem justamente dessa conexão maior, desse propósito eterno. Exatamente. A força não é só nossa, né? Não mesmo. Então a gente pode sim sonhar grande, mas direcionar esses sonhos para a glória de Deus, para o reino dele. Aí sim a vida ganha um sentido muito mais profundo. Com certeza. Propósito e significado. E aí, gente, não esquece, segue o Fé Extraordinária, comenta amém e compartilha para essa mensagem ir mais longe. E para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Pensando na sua vida hoje, em que área você poderia adotar uma perspectiva mais eterna em vez de só temporal? Como isso mudaria seu jeito de agir ou de sentir? Ótima pergunta para a gente levar. Que essa fé extraordinária continue crescendo a cada papo nosso aqui no podcast Fé Extraordinária.